Mais de 300 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegam em Santa Catarina e você vai ver também na edição de hoje. Secretaria de Saúde de Criciúma alerta para a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em São Paulo, é lei: quem se recusar a tomar vacina disponível vai para o fim da fila. Continuam as mudanças da reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro. O presidente assina decreto que institui o Sistema de Integridade Pública. Secretaria de Assistência Social de Criciúma alerta para cuidados com a população de rua durante o frio. A FASC retoma atendimentos nos serviços de idosos e nos clubes de mães de Criciúma. E no esporte, a vitória do Tigre na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Santa Catarina recebe nessa semana uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. 4 remessas, totalizando 394.090 doses da vacina contra a Covid-19, chegaram em Santa Catarina nesta terça e quarta-feira. As doses serão usadas para vacinação da população em geral, por faixa etária, e para vacinação de pessoas dos grupos prioritários, que ainda não foram vacinadas. Nesta terça, o estado recebeu 3 remessas. Pela manhã, no mesmo voo, chegaram 36.100 doses da AstraZeneca Covax Facility e 113.700 doses da Coronavac. No início da tarde, chegou o terceiro lote, com mais 171.750 doses da AstraZeneca Fiocruz. Para esta quarta-feira, é esperada mais uma remessa com 72.540 doses da vacina Pfizer. Do total de doses recebidas, 301.170 serão reservadas para a segunda dose, dentro do intervalo estabelecido para cada fabricante, de 10 a 12 semanas para a AstraZeneca, de 12 semanas para a Pfizer e de 28 dias para a Coronavac. As demais recebidas, um total de 92.920, serão encaminhadas aos municípios para aplicação da primeira dose. Falando em vacina, em Criciúma cresce o número de pessoas que ainda não fizeram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A situação gera um alerta da Secretaria de Saúde. Enquanto aguardava a chegada de novos lotes de vacina contra a Covid-19 para a primeira aplicação, prevista para essa quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Criciúma intensificou o chamado para que as pessoas retornem para tomar a segunda dose. De acordo com números da Vigilância Epidemiológica, até a primeira quinzena de julho, eram aproximadamente 1.000 pessoas em atraso com a segunda aplicação. Mas agora esse número aumentou ainda mais. Segundo o secretário de Saúde do município, hoje já são mais de 1.500 pessoas que não compareceram para tomar a segunda dose do imunizante. Nós já estamos com um número significativo de pessoas que não fizeram a segunda dose. A AstraZeneca, quem fez a primeira dose até dia 18 de maio, procure a sua unidade de saúde, faça a segunda dose. Coronavac, você que fez a primeira dose há 21 dias ou mais, procure a unidade de saúde, faça a segunda dose. Portanto, é um pedido que nós estamos te fazendo. Se proteja. E a proteção ela se dá com as 2 doses. Conforme o secretário, além do chamado que está sendo feito diretamente a essas pessoas, as agências comunitárias de saúde também farão busca ativa dos endereços de quem tomou a primeira dose e não voltou às unidades de saúde. Ele ressalta que há doses suficientes para todas as pessoas que fizeram a primeira aplicação. Em todo o estado de Santa Catarina, um levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica na última segunda-feira mostra que 125.220 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram no tempo adequado para tomar a segunda dose. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Você que tomou a primeira dose, de qualquer que seja a vacina, e ainda não fez a segunda, você sabe que a primeira dose apenas não dá a proteção necessária. Portanto, mesmo que tenha tido uma reação
algo que não se sentiu bem, mas procure a unidade de saúde, faça a segunda dose, converse com a unidade de saúde, porque realmente lá você terá as informações. Não deixe de fazer a segunda dose. E em todo o país, um problema que tem se espalhado em relação ao enfrentamento da pandemia é a escolha da vacina. Mas tem lugares que procuram acabar com essa dificuldade. Assim como já aconteceu em Criciúma, agora quem mora em São Paulo e tentar escolher a vacina que quer tomar contra a Covid-19 poderá ir para o fim da fila. A punição está prevista na lei, que foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes. Mais de 70% das cidades brasileiras já registraram essa prática, conhecida como sommelier de vacinas. Bem em frente ao posto de saúde, na região central de São Paulo, uma enorme fila se forma. São dezenas de pessoas esperando para tomar a vacina contra a Covid-19. A última da fila é a Isabelle. Ela não se importa com o tempo que vai ter que esperar e muito menos com a vacina que vai receber. O importante para ela é ficar protegida. Acredito na eficácia de todas. Acho que o importante é estar tomando a vacina, que é uma hora, né, para quem esperou tanto tempo aí. Mas nem todo mundo pensa assim. Apesar de condenada por autoridades e especialistas, a prática de escolher a vacina contra a Covid-19, que foi apelidada de sommelier, tem sido vista em todo o país. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios. A pesquisa foi feita com 2.520 prefeitos de todo o Brasil. 70,1% das cidades confirmaram ter registrado casos de pessoas que querem escolher a vacina. A mais recusada pela população tem sido a Coronavac, com 53,1% de rejeição. Seguida pela AstraZeneca, 40,1%, Janssen, 3,8% e a Pfizer, 3%. A Juanita já tomou as 2 doses da AstraZeneca. Ela diz que não escolheu a vacina, mas lembra que se tivesse recebido a Coronavac, não poderia viajar para vários países. Não é questão de uma preferência, era a questão que as fronteiras estariam abertas, hoje nós sabemos disso, né? Só para Pfizer, Moderna e Johnson, né? Então, se você quiser viajar para a Europa ou Estados Unidos, você teria essa dificuldade. Eu acho que vai ter um bloqueio. Mas agora em São Paulo, essa prática de escolher a vacina vai receber punição. Uma nova lei que já foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito prevê que quem vier em um posto como esse e não aceitar o imunizante que está disponível vai perder a vez e ir para o fim da fila. A medida vale também para a xepa, que são as sobras das vacinas. As únicas exceções são as gestantes, puérperas e pessoas que têm comorbidade comprovada com laudo médico. O autor do projeto é o vereador Carlos Bezerra Júnior, que é médico. No momento em que a pessoa chegou para se vacinar, ela vai ali se vacinar e ela vai perguntar: olha, eu quero a marca, que marca é? Ah, sei lá, é a Janssen, é a Pfizer, é a Coronavac. Ah, eu não quero tomar essa, não é do meu... Ah, bom, então se você não vai tomar, você assina aqui que você não vai tomar e você automaticamente vai para o fim da fila. É absolutamente desnecessária essa preocupação de escolher a marca X, a marca Y, a marca Z. Na verdade, a variação de proteção é muito pequena entre uma e outra, e o objetivo principal da vacina é diminuir a gravidade dos casos e o período de internação das pessoas. Então, uma vez vacinado, não quer dizer que a pessoa está 100% imune a Covid, mas quer dizer que, pode prestar atenção, quer dizer, o número de casos, por exemplo, entre idosos, aqueles que foram vacinados, caiu mais de 90% o número de internações graves pela Covid por causa da vacinação. E olha só o caso da Letícia, ela ficou tão feliz de tomar a vacina que nem sabia qual era a marca. Nem tinha visto que era AstraZeneca. Nem sabia? Nem sabia. Marca para ela, só que a agulha deixou no braço. Exato, a melhor, né? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu nesta terça-feira suspender cautelarmente a autorização excepcional e temporária para importar e distribuir a vacina indiana Covaxin, usada contra a Covid-19 e que havia sido solicitada pelo Ministério da Saúde. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. A decisão de suspender a vacina foi tomada de forma unânime pela diretoria colegiada da Anvisa, após ser comunicada pela empresa indiana Bharat Biotech
de que a Precisa Medicamentos não tem mais autorização para representar a fabricante da Covaxin no Brasil. De acordo com a Anvisa, documentos ilegítimos podem ter sido juntados ao processo de importação e pode impactar no quesito qualidade, segurança e eficácia da vacina a ser utilizada na população brasileira. A empresa é alvo da CPI da pandemia no Senado, que investiga supostas irregularidades envolvendo a negociação para a compra de 20 milhões de doses do imunizante indiano. A importação da vacina havia sido autorizada em junho e exigia que fossem cumpridos os termos e obrigações para fins de distribuição e uso da Covaxin em condições controladas. A medida prevalece até que hajam novas informações que permitam concluir com segurança jurídica e técnica a autorização de importação da vacina. De Brasília, Camila Xavier. A seguir, continuam as mudanças da reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro. Nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu no Palácio do Planalto com o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí. A reunião foi para confirmar a ida do senador para assumir a chefia da Casa Civil. A alteração faz parte da nova reforma ministerial proposta por Jair Bolsonaro. A dança das cadeiras começou na última quarta-feira. Em março, a deputada federal Flávia Arruda foi inserida no núcleo do Palácio do Planalto a convite do presidente Jair Bolsonaro para conduzir a articulação política na Secretaria de Governo. Agora, com Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista e integrante do Centrão, Bolsonaro atende a um pedido antigo de deputados e senadores. Considerada o coração do governo, a Casa Civil é uma pasta estratégica para a articulação política do Palácio do Planalto e é responsável pela coordenação entre os ministérios. O ministro-chefe da pasta é considerado o braço direito e o principal interlocutor do presidente da República. Atualmente, a Casa Civil é comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Com a chegada do senador Ciro Nogueira à Casa Civil, Ramos irá para a vaga de Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Por sua vez, Lorenzoni irá assumir o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado. Diferentemente de outros casos, foi o próprio senador que anunciou a confirmação e não Bolsonaro. O político do PP fez o anúncio por meio das redes sociais e pediu a proteção de Deus para cumprir o novo desafio. Afirmou que, para exercer essa missão, contará com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o senador Ciro Nogueira, o general Luiz Eduardo Ramos, o ministro Fábio Faria, da pasta de Comunicações, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O encontro foi no Palácio do Planalto. No fim da tarde, Bolsonaro se encontrou novamente com o general Luiz Eduardo Ramos e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ciro Nogueira é o primeiro senador a assumir um cargo no governo. Em declarações recentes a uma rádio de Curitiba, o presidente disse que Nogueira terá a função de intensificar a articulação com o Congresso. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. Agora, o governo contará com 23 ministérios no total, incluindo a pasta do Emprego e Previdência Social, que será recriada.
Com a ida de Ciro Nogueira para o governo, Eliane Silva Nogueira Lima, a mãe do senador, também filiada ao Partido Progressista, assumirá a vaga no Senado por ser a primeira suplente. Ela só não assumirá o cargo caso se declare impedida. Nesta hipótese, o segundo suplente é o prefeito de Picos, no Piauí, Gil Paraibano. E o presidente assinou nesta terça-feira o decreto que instituiu o Sistema de Integridade Pública de Combate à Corrupção no Poder Executivo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que nunca se desviou do que prometeu na sua campanha em 2018, o combate à corrupção. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro lembrou da sua trajetória política e falou sobre a escolha dos ministérios. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. E antes disso, passei por 2 anos como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Acompanhei, portanto, mais de 15 eleições pelo Brasil, gerais ou municipais. E em todos os momentos, durante campanhas, todos os candidatos, da esquerda à direita, falavam em combater a corrupção. Era o discurso que estava na ordem do dia. Não se poderia ir para um debate sem falar nisso ou sem acusar o outro de ser o que ele era. Chegado 2018, uma campanha modesta, num primeiro momento sozinho, mas acreditando em Deus e na potencialidade do seu povo, aconteceu o que ninguém esperava. Chegamos ao governo e tínhamos que fazer algo realmente diferente, mas diferente para melhor. Bolsonaro ressaltou que nunca se desviou da sua promessa de campanha, a de combater a corrupção. Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas, mas era o que poderíamos e tínhamos que fazer naquele momento. Compusemos um time de ministros nunca visto em outros governos. Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Fomos nos moldando, mas desde o início, aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam, que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática. O ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, participou da cerimônia. Segundo ele, o projeto de integridade pública para o combate à corrupção foi apresentado pelo governo ainda no ano de 2020. Em dezembro de 2020, o governo federal apresentou a toda a sociedade o seu plano anticorrupção, composto por 142 ações. Hoje, dando continuidade a este trabalho, que foi gestado pelo Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, também criado nesse governo, temos o prazer de realizar 2 importantes entregas. A primeira delas, a formalização do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal, que corresponde à ação 27 do plano, e também o lançamento do painel de recomendações internacionais, que corresponde à ação 44 do plano. A primeira delas, e a razão de ser do nosso evento, é a edição do decreto que institui o Sistema de Integridade do Poder Executivo Federal. A formalização de um sistema estruturante de integridade representa a evolução de uma política pública iniciada há mais de 5 anos, momento em que pouco se sabia sobre integridade e em que a adoção desses programas contribuiria para o crescimento do nosso país. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União é o órgão responsável por coordenar e disciplinar as atividades relacionadas à promoção da integridade pública. A CGU atua em diversas frentes para cumprir essa competência,
fazendo a interlocução com os órgãos, promovendo capacitações, publicando material informativo e normativos referentes ao assunto. De acordo com a portaria da CGU, o governo federal tem se empenhado em promover a integridade pública como forma sustentável de combater a corrupção, restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e prestar serviços públicos com mais qualidade. Segundo a CGU, essa busca pela integridade tem norteado a adoção de iniciativas que envolvem o aumento da transparência, a gestão adequada de recursos, a adoção de mecanismos de punição de agentes públicos por desvios e o estreitamento do relacionamento do Estado com a população. A seguir o esporte, a vitória do Criciúma sobre o Fluminense na primeira etapa das oitavas de final da Copa do Brasil. O frio chegou. Nessa quarta-feira, as temperaturas despencaram em todo o estado. Em Criciúma, o governo municipal faz um alerta para os cuidados com a população de rua. A Secretaria de Assistência Social e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil estão reforçando a disponibilização dos equipamentos sociais existentes no município para atendimento à população durante a onda de frio intenso que deve seguir pelos próximos dias. Por isso, até o próximo sábado, todos os chamados em relação ao atendimento de ocorrências relacionadas ao frio serão monitorados pela Defesa Civil, que colocou 3 contatos à disposição: o 199, o 3437-5342 e o 99162-9006. Além dos trabalhos feitos periodicamente pelos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, com as pessoas em vulnerabilidade social cadastradas, o município ainda dispõe do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, e a Casa de Passagem. A Secretaria e a Defesa Civil ressaltam que, com as temperaturas extremamente baixas, é importante que as pessoas se protejam em suas casas ou procurem abrigo. O Centro POP fica localizado na Rua Martinho Lutero, próximo ao Fórum de Criciúma, e a Casa de Passagem na Rua Giacomo Sônego, próximo ao Centro de Eventos José e Jair Conte. Os serviços do idoso e os clubes de mães de Criciúma vão retomar as atividades. Dá uma olhada. Depois de 1 ano e 5 meses de paralisação dos serviços do idoso e Clube de Mães da FASC por conta da gravidade da pandemia do novo coronavírus, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, vai retornar com os atendimentos presenciais nos bairros da cidade, a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Já as oficinas do Centro de Convivência da Terceira Idade, realizadas no Morro Sequinel, voltam no dia 9 de agosto. A volta das atividades acontecerá de forma gradativa e todos os locais onde serão realizados os encontros estão sendo monitorados pela equipe da instituição para manter a capacidade segura de usuários. Segundo a FASC, nos espaços onde ocorrerá o funcionamento dos serviços, será disponibilizado locais para lavagem das mãos e álcool. Além disso, os participantes que optarem pelo atendimento presencial deverão utilizar máscaras. Ainda segundo a FASC, a volta dos atendimentos presenciais nos bairros e no Centro de Convivência da Terceira Idade seguirá o plano de contenção contra a Covid-19, obedecendo todos os protocolos de saúde. Vamos falar de esporte? Um jogo disputado e com lances polêmicos, o Criciúma venceu o Fluminense na primeira etapa das oitavas de final da Copa do Brasil. O Criciúma recebeu o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na noite dessa terça-feira e venceu por 2-1. O duelo começou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque, mas tanto o Criciúma quanto o Fluminense só finalizavam de fora da área. De tanto insistir, o Tigre abriu o placar aos 39 minutos. Eduardo arriscou de fora da área e Igor, sem querer, desviou a bola, enganando o goleiro do Fluminense. O revés fez o Fluminense avançar nos minutos finais, mas o Criciúma soube segurar a vantagem até o intervalo. No segundo tempo, o Fluminense voltou tentando pressionar. Os cariocas chegaram a levar perigo nos primeiros minutos, mas viram o Criciúma aproveitar os espaços no ataque.
Os donos da casa aumentaram a vantagem aos 20 minutos. Dudu foi derrubado na área por Egídio e o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Felipe Mateus cobrou sem chance para Marcos Felipe. O Fluminense descontou aos 25 minutos. O árbitro enxergou um pênalti em Lucas Claro, a equipe carvoeira reclamou, mas apesar da pressão, o lance seguiu sem consulta ao VAR. Abel Hernandes diminuiu o marcador para os cariocas. Na parte final, os visitantes seguiram tendo mais posse de bola, mas pouco incomodou a zaga do Criciúma. Os donos da casa mantiveram a vantagem para o confronto de volta no sábado, no Maracanã. Primeiramente, dar os parabéns aos meus atletas. Eu acho que foi uma das melhores partidas que o Criciúma fez desde o meu comando. Eu digo taticamente, o Criciúma foi perfeito, né? Jogou com uma grande equipe, uma equipe de Série A, jogou de igual para igual, teve posse de bola, logicamente o Fluminense teve mais, mas nós tivemos mais chances claras de gol, né? Então, assim, eu realmente quero ressaltar os meus atletas, a grande partida que eles fizeram. Foi espetacular, dá orgulho de ver, né, o Criciúma voltando de novo a jogar, competindo da mesma maneira que um time de Série A. E o técnico seguiu elogiando o desempenho de toda a equipe. Dessa maneira que eu lido com todos os jogadores. Independente de quem entra, quem inicia, sempre eles já sabem o que tem que fazer. Então tá um time bem treinado, um time que obedece muito taticamente e não adianta, pode ser o melhor treinador do mundo. Se o jogador não quiser, eles não adianta, eles fazem muita diferença. Então nós estamos no caminho certo, nós criamos uma vantagem, né, perante o segundo jogo, que era o nosso objetivo, e vamos fazer de tudo para a gente passar de fase. Para Baier, o resultado traz uma nova forma de olhar para o Criciúma, que entra em uma fase diferente. A gente está fazendo o nosso trabalho, né, no dia a dia, respeitando todo mundo, respeitando adversários, enfim, fazendo o nosso papel. E é assim que a gente vai manter, cabeça no lugar, humildade, para que a gente possa estar sempre evoluindo, sempre crescendo, mantendo o mesmo padrão, o mesmo nível de jogo. E agora descansar essa rapaziada, descansar eles, para que domingo todo mundo esteja, sábado, todo mundo esteja inteiro, para que a gente possa fazer um grande jogo lá no Rio. Já em relação ao lance polêmico que levou ao único gol do Fluminense na partida, Baier preferiu não se manifestar. Mas a diretoria do Criciúma garantiu que vai entrar com uma representação na CBF, questionando o erro claro de arbitragem. Em relação ao erro do VAR, ou da arbitragem, né, nós vamos entrar com uma representação junto à Federação Catarinense para chegar à CBF. É inadmissível um erro dessa forma. Eu acho que o VAR está aí para isso, né? Infelizmente, a gente fica à mercê e acaba jogando aí, de repente, um grande trabalho que a gente vem fazendo, com muita honestidade, e o VAR veio para isso e a gente acaba sendo refém. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.